Obrigada, doutora Bruna, né? Então, foram 3 eixos bem importantes discutidos nessa manhã, né? A doutora Regina falou acerca da questão da política educacional voltada à questão do profissional da educação. A doutora Maikele mais no sentido da promoção e da prevenção, né? Da saúde do profissional da educação. E aí a doutora Bruna, né, com não notícias boas, mas importante para esse momento, a gente também tem que estar com um olhar reflexivo acerca das questões aí previdenciárias, porque a gente hoje não sabe se nós vamos conseguir, né? Enfim, mas é claro que o professor de 80 anos numa sala de aula, impossível, né? Enfim. Eu só queria compartilhar com vocês um pouco também, bem breve, acerca da questão da formação de professores, que foi um pouco da fala da doutora Regina, da doutora Maikele, que nós temos iniciado na região da MOSC um pouco desse processo, inserindo na formação de professores questões voltadas à prevenção. E a doutora Maikele foi uma das pessoas, né, que foi indicada para trabalhar agora em julho deste ano, acerca da questão do cuidado, do autocuidado do profissional da educação. O ano de 2017, a gente teve a inserção de uma médica também na Universidade Federal, falando um pouco acerca da questão da saúde vocal do profissional da educação. Acho que são temas importantes e relevantes para a gente estar inserindo nas formações de professores. Então, é uma dica aí, né? E a gente sabe de vários municípios que também já têm pensado ações voltadas a isso, né? A exemplo do município de Chapecó, que já foi colocado, né? A casa do professor. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco acerca desses processos aí na formação docente. A gente abre agora uns minutinhos, né? Se alguém tem alguma questão voltada para uma das palestrantes aqui, né? Eu sei que talvez teria bastante questões, né? Mas vamos abrir um momentinho aí. Não sei se alguém quer fazer algum questionamento. Nós queremos o contrato aqui das duas. Então vamos lá. Doutora, eu sou professora na rede municipal. Hoje atuo na Secretaria de Educação, na coordenação pedagógica. Uma dúvida que me surge até de alguns colegas que questionam, né? O profissional da educação, professor, que passa por essa reabilitação, ela sai do regime de aposentadoria especial e passa para o regime comum, que tem sido dito que ela não se aposenta mais aos 25 anos, mulher no caso, né? E passa para o regime de 30 anos para aposentadoria, é isso mesmo? Então, lá tem regime próprio de previdência? Não. É regime geral. Geral, é. Então, porque tem umas distinções de regime próprio que, de repente, o regime próprio ele pode trazer diferenciações, assim. Mas, regime geral e a regra do regime próprio é que o período que a pessoa teve em reabilitação profissional não pode ser um prejuízo para ela. Então, esse período, né, tem até períodos de auxílio-doença, ou reabilitação profissional, ou aposentadoria por invalidez. Se for períodos entre atividade, ele vai ser computado como tempo de contribuição para a aposentadoria. A legislação diz períodos entre atividade. Então, se de repente ela se afastou em 2010 e está até hoje afastada e não retorna mais à atividade, não vai contar como tempo de contribuição. Ela teria que retornar para qualquer outra atividade, né? Mas, de repente, se for atividade ali de magistério, por exemplo, de direção escolar, na biblioteca, mas que esteja envolvida com atividade de magistério, ela vai contar como professor. Agora, se de repente ela for reabilitada para uma atividade que não tem a ver com magistério, aí ele vai dificultar a aposentadoria dela como professor, porque vai computar como tempo comum esse período que ela foi reabilitada, né, para essa outra atividade. Não vai computar, então, como período que é do própria docência. Conta, né? Direção escolar conta. Tem que estar a secretaria, não, se for atividade administrativa. Tem que estar envolvida com a docência.
né? Se for orientação de aluno, se estiver na orientação pedagógica, aí conta para a aposentadoria do professor. Agora, se for um serviço administrativo, de secretária, aí não contaria. Não por causa do programa de reabilitação profissional, porque ela está incapacitada para a profissão de professora. Então, ela é reabilitada, ela ganha até um certificado, né, que ela pode exercer outra profissão. Aí não é mais desvio, porque ela já não é mais professora, ela deixa de ser professora. Tem a Gilmar, então, mais uma questãozinha. Bom dia, parabéns aos 3 palestrantes, acho que atingiram exatamente os objetivos nessa manhã. E a minha pergunta fica centrada na questão da reabilitação, não que seja um problema, né, nas escolas, nas redes, a reabilitação. Mas a gente tem um problema sério, que a doutora Maiquele não nos escute, com os atestados médicos, né? E aí a gente tem questões em alguns atestados que dizem o seguinte: a pessoa está reabilitada e não pode exercer função em nenhum lugar em que haja, por exemplo, barulho de criança. Por outro lado, a legislação diz que ela tem que exercer uma função dentro da função do magistério. Ora, a gente ainda tem legislações municipais que determinam que as funções do magistério, inclusive a doutora apresentou ali na sua tela, que sejam em estabelecimentos de ensino. Então a gente não sabe exatamente onde põe essa criatura. Ou mordaça as crianças, porque não pode ter barulho de criança, ou a gente não cumpre a lei, ou entra no caso do que a colega disse, com desvio de função. Eu queria fazer essa pergunta, de dizer como é que a gente encontra essa saída, mas também de aproveitar aqui a presença dos colegas e na condição em que assumo atualmente, que é de fazer esse trabalho diante da FECAM, de dizer que certamente em outros momentos precisaremos de vocês, porque esse é um tema que não se esgota aqui. Eu gostaria de sugerir que nós façamos, doravante, rodas de conversa regionais para discutir pesquisas relacionadas à condição do professor, no que se refere à saúde e qualidade de vida, que são duas coisas diferentes, né? Que nós discutamos as questões legais da condição do professor afastado e que nós tenhamos outros profissionais conosco. Não que tenha problema, mas o pessoal do RH, o pessoal da Procuradoria das Prefeituras e principalmente o pessoal da saúde precisa estar com a gente para discutir isso. Mas, doutora, eu gostaria muito de saber como é que a gente sai dessa saia justa. Realmente essa é uma grande saia justa. O que acontece? A pessoa ela é submetida a um programa de reabilitação social no INSS, mas não é um programa válido, não é um programa efetivo. Ela teria que passar por um curso e o programa de reabilitação profissional, ele só vai ser efetivo, vai ser eficaz se a pessoa realmente se sentir reabilitada. Se realmente ela sentir que ela está apta para exercer essa nova atividade. Senão aquele programa de reabilitação ele não foi eficaz. Então ela tem que voltar ao programa de reabilitação, fazer um programa que ela se adeque a qualquer outra atividade para vir a desempenhar. Então, a responsabilidade pela reabilitação profissional não são dos entes, não é da escola. A responsabilidade é do INSS e é do regime próprio. É eles que têm que promover a reabilitação. E às vezes o que acontece? A escola, o ente, ele pega aquele problema para ele, né? Ele diz, o que eu vou fazer com esse professor? Porque ele pensa no bem-estar do professor, não quero que ele fique num ambiente que ele não se adeque, ouvindo criança gritando, mas também me mandaram colocar ele voltar para a atividade, onde é que eu coloco? E essa é uma responsabilidade, então, do INSS e uma responsabilidade do regime próprio. O médico perito, ele tem que dar um encaminhamento de qual será a atividade dele. Ele tem que receber um certificado que ele está apto ao programa de reabilitação profissional e ele tem que ter ali atividades descritas que sejam aptas de acordo com as limitações dele. Entendeu? Então, é muito importante também, nesse caso, ouvir um médico do trabalho, porque o médico do trabalho ele vai dar um encaminhamento melhor, porque cada caso é um caso, né?
Ele não pode ouvir, por exemplo, criança gritando, mas também ela não tem espaço na biblioteca, não tem espaço na secretaria e também ela tem que estar envolvida com o magistério. Realmente, para achar uma função, às vezes até se cria uma função para aquela pessoa, porque ela tem que retornar ao meio ambiente do trabalho. Isso é muito comum e, inclusive, a gente ingressou com várias ações contra o INSS e contra o regime próprio por causa dos programas de reabilitação que são ineficazes. A pessoa ganhou o certificado, mas ela não está reabilitada, né, para alguma atividade realmente que ele ofereça naquele ambiente de trabalho. Ok, obrigada, doutora Bruna. Nós vamos ter que encerrar. A doutora Maikelli também já tem o voo, né? Eu acho que, como a Gilmara falou, acho que é uma questão... Contato, doutora Bruna. É bruna.correia.adv@gmail.com. Acho que a Gilmara pontuou bem, é uma questão que não encerra aqui, acho que é o momento que a gente iniciou, discutir acerca disso. Acho que tem outras questões que a gente precisa estar discutindo, como a questão da própria gestão da hora de atividade, né? A gente precisa continuar isso, né, Gilmara? Quem sabe no colegiado estadual a gente venha discutir essas questões e a nível regional. Então eu quero agradecer imensamente aí, eu acho que foi bem relevante esse painel.